Um dos maiores problemas que elas enfrentam nessa busca é justamente buscar aquilo que Jesus não disse que você deva buscar. Não existe um versículo na Bíblia que diga que você deva buscar o batismo do Espírito Santo, como se fosse uma coisa que exija um esforço, um mérito da sua parte, determinando se você merece receber ou não. Porque a Bíblia diz em Atos 2:39 que o batismo do Espírito Santo, Pedro dizendo, ele diz que é uma promessa. Você buscando este batismo com o Espírito Santo, talvez você não recebeu até hoje, porque você está acreditando que o seu jejum, a sua fome, o seu fervor, o seu desejo, mais do que um outro irmão de receber o batismo com o Espírito Santo, é o que te classifica ou te qualifica para receber o batismo do Espírito Santo. Quando, na verdade, vamos percebendo que às vezes aquele irmão que não tem esse fervor todo que você tem, acaba recebendo o batismo com o Espírito Santo primeiro, porque a vida dele não está sendo baseada em méritos. Quem está frio, quem não tem aquela vida fervorosa com o Espírito Santo deseja avivar essa pessoa a fim de que ela libere esse fogo para outras pessoas. Às vezes, de fato, aquela pessoa não estava nem interessada em receber o batismo com o Espírito Santo, mas de repente ela foi numa conferência, num culto normal para uma pessoa fria espiritualmente, e no meio daquela conferência, no meio daquele culto da adoração, o Espírito Santo toca essa pessoa e ela recebe, e ela começa a desfrutar dessa linguagem, ela recebe o revestimento de poder, e naquele momento ela começa a falar em línguas. E daí começa a entrar a questão do mérito, o legalismo. Como que eu não recebi se eu estou orando, jejuando, pagando o preço? E você fica se questionando, eu estou buscando, eu estou pedindo, eu estou fazendo, e aquela pessoa que não fez nada recebeu justamente isso. É justamente isso que você precisa de fazer. Fazer nada. Quem fez foi Jesus. Jesus disse que ele rogaria ao Pai e ele nos daria um outro consolador, a fim de que estivesse conosco para sempre. E em Atos 1:5 ele diz, porque João batizou com água, e vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito dentro de poucos dias. E ele disse em Lucas 24:49, para permanecer na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Daí, no versículo 8 de Atos 1, ele diz, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, serão as minhas testemunhas. Isso era uma profecia que deveria se cumprir. Quando você busca, quando você ora, quando você diz está pagando o preço, você está querendo merecer. E aquela pessoa que não estava nem desejando nada disso, ela recebeu. Porque jejum, oração e coisas semelhantes não é um meio para que você receba ou mereça, na verdade, é um meio para receber. Você está desejando aquilo que a profecia de Joel já diz que é disponível para todos os filhos de Deus. Mas também não é uma regra, porque em Atos dos Apóstolos vemos que as pessoas acabavam de receber Jesus como o Senhor da vida delas e automaticamente também eram batizadas no Espírito Santo e começavam a falar em línguas. Então, em vez de você ficar buscando, batendo, pedindo, receba. Quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, em Atos 10, no meio da pregação, eles foram cheios do Espírito Santo, os fiéis da incircuncisão. E os fiéis da circuncisão, eles maravilharam-se, porque sobre os gentios havia sido derramado o Espírito Santo. Porque eles ouviam falar em línguas e magnificar o nome de Deus. E Pedro diz, como que eu posso negar água para estes aí que receberam o Espírito Santo como nós no início? E eles primeiro foram batizados com o Espírito Santo, depois batizados nas águas. E eles não sabiam nem quem Jesus era, porque Pedro estava desenvolvendo ainda a pregação. Então você não precisa de ficar buscando. Não sei quanto tempo você está buscando, mas você precisa de receber. Jesus diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. O que te falta não é pedir, e não é desejar, porque o seu coração é de alguém fervoroso, a sua busca é fervorosa, o seu desejo é real e genuíno, mas você precisa de entender como funciona. O Espírito Santo não falará na sua boca ou através da sua boca. Na verdade, ele disponibilizou uma linguagem
no seu espírito. E quando você crer naquilo que Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas, e possui, apropria-se dessa herança que Pedro disse, essa promessa se diz respeito a vocês. Eles não haviam nem sido convertidos ainda. Houve o ato de arrependimento. Eles não sabiam quem era Jesus ainda. Mas naquele momento da pregação de Pedro, em Atos 2, eles ficaram atônicos com a mensagem e disse: que faremos nós? E Pedro disse: arrependam-se cada um dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque ele diz, essa promessa se diz respeito a vocês, aos seus filhos, aos que estão perto e longe, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Deus te chamou, Deus te escolheu e colocou esse desejo no seu coração. E se ele deseja que você fale em línguas, e você deseja falar em línguas, o que te falta para que você fale em línguas? Falar em línguas. Simplesmente abra sua boca e desfrute dessa linguagem. Se ele quer te dar essa linguagem e você quer essa linguagem, ele não falará por você, mas você irá desfrutar dessa linguagem, porque quem fala em línguas, o indivíduo que recebeu o dom, edifica a si mesmo. Não busque, receba, desfrute e comece